A história de Sansão e Dalila é uma das narrativas mais fascinantes e impactantes da Bíblia. Ela nos conduz por um enredo repleto de contrastes, força e fraqueza, amor e traição, vitória e queda. Desde sua juventude, Sansão é apresentado como um homem destinado a ser um instrumento de Deus, escolhido para liderar o povo de Israel em sua luta contra os filisteus. Sua força sobre-humana não era apenas um dom extraordinário, mas um símbolo de sua conexão divina. No entanto, mesmo o homem mais forte da Bíblia não estava imune às fragilidades humanas. Imagine o seguinte: um homem capaz de derrotar leões com as próprias mãos, destruir exércitos inteiros com uma única arma improvisada, e ainda assim, vulnerável ao poder da sedução. Essa dualidade entre sua força física e sua fraqueza emocional é o que torna Sansão um personagem tão complexo e universalmente humano. É um lembrete poderoso de que, por maior que seja o dom que recebemos, ele pode ser comprometido por escolhas mal pensadas ou relações destrutivas. Dalila entra nessa história como uma figura enigmática. Amada por Sansão, mas motivada por interesses próprios, ela desempenha o papel central de traidora. Sua manipulação, movida por promessas de riqueza, desencadeia a tragédia que redefine o destino de Sansão. Mas seria Dalila apenas uma antagonista ou uma peça em um plano maior? Essa é uma questão que ecoa até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história, analisando não apenas os acontecimentos, mas também os significados por trás deles. O que podemos aprender com Sansão sobre nossas próprias vulnerabilidades? Como suas escolhas refletem as nossas? Mais importante, como essa história ilustra que, mesmo em nossas piores quedas, a redenção é possível. Prepare-se para uma jornada que vai além da narrativa, trazendo reflexões sobre relacionamentos, fé e o poder de transformação. Sansão e Dalila não são apenas personagens de uma antiga história. Eles são reflexos de desafios universais que enfrentamos até hoje. Vamos descobrir juntos como essas lições podem impactar nossa vida? Para compreender a profundidade da história de Sansão e Dalila, é essencial situá-la no contexto histórico e cultural do período dos juízes de Israel. Esse foi um dos momentos mais desafiadores da trajetória do povo israelita, marcado pela ausência de um governo central e pela constante luta contra opressores externos. Os juízes eram líderes escolhidos por Deus para guiar Israel em tempos de crise, funcionando como libertadores e governantes temporários. Nesse cenário de instabilidade e fragilidade, Sansão emerge como uma figura singular, dotada de uma força sobrenatural e destinada a libertar Israel dos filisteus. A narrativa de Sansão começa antes mesmo de seu nascimento. O livro de Juízes nos conta que sua mãe, antes estéril, recebeu a visita de um anjo que anunciou que ela teria um filho especial. Esse filho deveria ser um nazireu desde o ventre, dedicado a Deus por toda a vida. O voto nazireu era um compromisso sagrado que incluía 3 regras principais: não consumir produtos da videira, evitar o contato com cadáveres e nunca cortar o cabelo. Essas proibições simbolizavam pureza, separação e total dedicação à missão divina. O contexto dos filisteus é igualmente importante para entender a missão de Sansão. Eles eram uma potência regional, conhecidos por sua organização militar e avanços tecnológicos, como o uso de armas de ferro. Dominavam a costa do Mediterrâneo e, frequentemente, ameaçavam as tribos israelitas, que estavam dispersas e enfraquecidas. Para os israelitas, os filisteus representavam não apenas uma ameaça física, mas também espiritual, já que sua cultura pagã influenciava negativamente o povo de Deus. Sansão foi designado para ser o defensor de Israel nesse cenário. Seus feitos extraordinários,
como matar um leão com as próprias mãos e derrotar 1000 filisteus com a mandíbula de um jumento, eram demonstrações claras de que ele era um instrumento da vontade divina. Contudo, sua força não estava apenas em seus músculos, mas em sua conexão com Deus, simbolizada pelo comprimento de seus cabelos, que nunca foram cortados. Apesar de sua força, Sansão era vulnerável em outra área: suas emoções e paixões. Ele frequentemente se envolvia com mulheres filisteias, o que complicava sua missão. Essa atração pelas inimigas de seu povo não era apenas uma fraqueza pessoal, mas uma metáfora para os constantes desvios espirituais de Israel naquele período. Com esse pano de fundo, fica evidente que a vida de Sansão era um campo de batalha, não apenas físico, mas também emocional e espiritual, estabelecendo o palco para sua complexa relação com Dalila. A relação entre Sansão e Dalila é uma das histórias mais complexas e envolventes da Bíblia. Ela une elementos de romance, traição e consequências trágicas, criando um enredo que transcende o tempo e continua a oferecer lições profundas. Para entender plenamente essa narrativa, é necessário mergulhar nos eventos que a compõem e nas escolhas que moldaram o destino de ambos os personagens. Sansão, um juiz de Israel conhecido por sua força sobre-humana, já havia realizado feitos incríveis. Ele derrotou um leão com as próprias mãos, matou 1000 filisteus usando apenas uma mandíbula de burro e demonstrou repetidamente que sua força era um símbolo da proteção divina sobre o povo de Israel. Contudo, ele também era um homem movido por suas paixões, muitas vezes guiado mais por seus desejos do que por sua missão divina. Os filisteus, incapazes de derrotar Sansão em combate direto, decidiram explorar essa fraqueza. Eles sabiam que, apesar de sua força física, Sansão era vulnerável emocionalmente, especialmente quando se tratava de seu envolvimento com mulheres. Dalila, uma mulher filisteia, foi escolhida como instrumento para a captura de Sansão. Bela e persuasiva, ela rapidamente conquistou o coração do juiz. Dalila, por sua vez, era uma figura enigmática. Embora Sansão estivesse apaixonado por ela, sua lealdade estava com os filisteus. Eles prometeram uma quantia substancial de dinheiro em troca do segredo da força de Sansão, e ela aceitou a tarefa. Determinada a cumprir o acordo, Dalila começou a pressionar Sansão para que revelasse a origem de seu poder. Inicialmente, Sansão brincava com suas perguntas. Ele dava respostas enganosas, como afirmar que perderia sua força se fosse amarrado com cordas novas ou se seu cabelo fosse trançado de uma forma específica. Cada vez que Dalila testava essas sugestões, Sansão facilmente se libertava, frustrando seus planos. No entanto, Dalila não desistiu. Usando uma combinação de charme e manipulação emocional, ela acusou Sansão de não confiar nela, apelando para sua vulnerabilidade emocional. Finalmente, após repetidas tentativas, Sansão cedeu. Ele revelou o verdadeiro segredo de sua força, seu voto nazireu, simbolizado por seu cabelo nunca cortado. Esse momento de vulnerabilidade foi crucial. Assim que Sansão adormeceu no colo de Dalila, ela chamou um homem para cortar suas tranças. Quando isso aconteceu, a conexão de Sansão com sua força divina foi rompida. Ele acordou sem saber que o Espírito de Deus o havia deixado. Os filisteus, agora armados com o conhecimento do segredo de Sansão, o capturaram facilmente. Eles o cegaram brutalmente e o levaram para Gaza, onde foi colocado para trabalhar como escravo, girando um moinho. Para Sansão, essa era a humilhação máxima. De um juiz forte e temido, ele tornou-se um prisioneiro sem força, sem visão e ridicularizado por seus inimigos. Dalila desaparece da narrativa após a captura de Sansão, mas o impacto de suas ações continua a ecoar. Sua traição não foi apenas uma ferida emocional para Sansão, foi também um ponto de virada na luta entre Israel
e os filisteus. A relação entre eles simboliza a tensão constante entre a fidelidade a Deus e as tentações que podem desviar até os mais fortes. Enquanto trabalhava como escravo, Sansão experimentou um período de profunda reflexão. Sua força física havia desaparecido, mas, em meio à escuridão de sua cela, ele começou a recuperar algo que havia perdido, sua conexão espiritual. Seu cabelo, símbolo de sua força e compromisso com Deus, começou a crescer novamente. Esse detalhe aparentemente pequeno marcava o início de sua redenção. A história de Sansão e Dalila é uma poderosa metáfora das consequências das escolhas emocionais impulsivas. Sansão, guiado por sua paixão, ignorou os sinais de alerta e colocou sua confiança em alguém que não tinha os mesmos valores ou compromissos que ele. Dalila, motivada pela ganância, sacrificou um relacionamento potencialmente significativo para alcançar seus próprios objetivos. O resultado foi devastador para ambos. No entanto, a história de Sansão não termina em sua derrota. Mesmo em seu momento mais baixo, ele clama a Deus, pedindo força uma última vez. Esse clamor não era apenas um pedido de vingança contra seus inimigos, mas um desejo de cumprir sua missão e honrar o propósito para o qual foi chamado. Essa narrativa é, ao mesmo tempo, uma advertência e uma mensagem de esperança. Ela nos lembra que nossas escolhas têm consequências, mas também que a redenção é possível, mesmo após grandes falhas. Sansão encontrou força em sua fé, mostrando que mesmo em meio à derrota é possível encontrar propósito e redenção. A história de Sansão e Dalila transcende o contexto bíblico, oferecendo lições universais sobre o impacto das escolhas emocionais em nossas vidas. Ela ilustra como nossas emoções podem nos levar a decisões que muitas vezes têm consequências que vão além do imediato. No caso de Sansão, sua força física não foi suficiente para protegê-lo de suas vulnerabilidades emocionais, algo que ecoa fortemente em nossos próprios relacionamentos e escolhas cotidianas. Sansão confiou cegamente em Dalila, mesmo diante de sinais claros de que ela não era confiável. Essa confiança foi alimentada por seu desejo de se sentir conectado e amado, algo que todos buscamos em algum nível. Porém, sua paixão nublou seu discernimento, e ele ignorou as repetidas tentativas de Dalila de descobrir seu segredo. Essa falta de atenção aos sinais de alerta é uma armadilha comum, especialmente quando estamos emocionalmente envolvidos. Quantas vezes ignoramos os comportamentos de pessoas próximas na esperança de que elas mudem ou ajam de maneira diferente? A manipulação emocional desempenhou um papel central na queda de Sansão. Dalila, utilizando charme e apelos emocionais, conseguiu levar Sansão a revelar seu segredo. Essa dinâmica de manipulação emocional não é exclusiva das histórias bíblicas. Ela está presente em muitos relacionamentos tóxicos de hoje. Pessoas manipuladoras frequentemente exploram os medos e desejos de seus alvos para obter o que querem, muitas vezes causando danos duradouros. A história de Sansão serve como um alerta para a importância de discernir as verdadeiras intenções das pessoas ao nosso redor. Outro aspecto crucial da narrativa é como escolhas emocionais impulsivas podem ter consequências duradouras. No caso de Sansão, sua confiança em Dalila levou à perda de sua força, liberdade e visão. Ele se tornou prisioneiro, física e espiritualmente, de suas próprias decisões. Esse é um lembrete poderoso de que nossas escolhas não apenas nos afetam diretamente, mas também têm o potencial de impactar os outros ao nosso redor. Para Sansão, sua queda enfraqueceu Israel em sua luta contra os filisteus, demonstrando que nossas decisões podem ter ramificações coletivas. Por outro lado, a história também é um testemunho de redenção. Mesmo depois de sofrer as consequências de suas ações, Sansão encontrou forças para se reerguer.
Ele reconheceu seus erros e voltou a buscar sua conexão com Deus. Esse momento final de arrependimento e entrega é um lembrete de que nunca é tarde para mudar e buscar perdão. Por mais que nossos erros sejam graves, sempre há espaço para recomeçar, especialmente quando buscamos forças em algo maior que nós mesmos. A narrativa de Sansão e Dalila nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Estamos permitindo que nossas emoções nos guiem cegamente? Estamos discernindo bem as intenções das pessoas ao nosso redor? Será que reconhecemos nossos erros e buscamos uma maneira de superá-los? Essas são perguntas que essa história nos leva a refletir profundamente. Em última análise, a história de Sansão e Dalila não é apenas uma narrativa de advertência, mas também de esperança. Ela nos ensina que, embora nossas emoções possam nos levar a escolhas erradas, também podemos aprender, crescer e nos redimir. Não importa o quão profundo seja o poço em que caímos, sempre há uma escada de volta para a luz. A história de Sansão não termina com sua derrota e humilhação, mas com um momento de redenção que revela o poder transformador da fé e do propósito divino. Após ser capturado pelos filisteus, cegado e reduzido à escravidão, Sansão foi levado a Gaza, onde passou seus dias girando um moinho. Essa tarefa, que simbolizava a humilhação máxima, era também um período de reflexão e renascimento espiritual para o homem que outrora havia sido o juiz mais forte de Israel. Enquanto girava o moinho em sua cela escura, Sansão começou a reconhecer seus erros e a refletir sobre as escolhas que o levaram até aquele ponto. Sua força física havia desaparecido, mas sua conexão espiritual com Deus, embora enfraquecida, ainda estava lá. Com o passar do tempo, seu cabelo começou a crescer novamente, simbolizando a restauração de seu voto nazireu e a possibilidade de uma segunda chance. Esse crescimento não era apenas físico, era um reflexo de sua renovação espiritual e de sua disposição de cumprir o propósito que Deus lhe havia dado. Os filisteus, por outro lado, enxergavam Sansão apenas como um troféu de sua vitória. Durante uma grande celebração no templo de Dagon, o deus deles, Sansão foi trazido para entreter a multidão. A festa reunia os líderes e cidadãos mais importantes que zombavam de Sansão e comemoravam sua queda. Eles não sabiam que, mesmo em sua fraqueza aparente, Sansão estava se preparando para seu ato final de redenção. Colocado entre as duas colunas principais do templo, Sansão fez uma oração poderosa e sincera. Ele clamou a Deus por força, não para se vingar, mas para cumprir sua missão uma última vez. Essa oração representava sua total rendição a Deus e o reconhecimento de que sua força sempre veio do Senhor. Com a força restaurada, Sansão empurrou as colunas, fazendo o templo desabar sobre ele e sobre os filisteus. Nesse ato final, ele derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. A história de Sansão é uma lição poderosa sobre redenção e propósito divino. Mesmo após cometer erros graves, ele encontrou força em sua fé para cumprir sua missão. Sua trajetória nos ensina que, por mais que falhemos, sempre há a possibilidade de recomeçar e completar o propósito que nos foi dado. A história de Sansão e Dalila é uma das mais impactantes da Bíblia, não apenas por seus elementos de força, traição e redenção, mas pelas lições universais que ela transmite. Ao longo desta narrativa, vimos como escolhas emocionais podem moldar destinos, como os erros podem nos levar à queda e, mais importante, como é possível encontrar redenção e cumprir nosso propósito mesmo após grandes falhas. Sansão nos ensina que a força não reside apenas nos músculos, mas na fé e no propósito divino. Sua jornada, marcada por altos e baixos, reflete a luta humana entre fraquezas e resiliência. Dalila, por outro lado, simboliza as tentações e manipulações que podem nos desviar do caminho certo.
A interação entre esses dois personagens nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas e relacionamentos. Mas, acima de tudo, a história de Sansão é um lembrete poderoso de que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo na derrota, ele encontrou força em sua fé e realizou um ato final que cumpriu sua missão. Essa mensagem de esperança e redenção é atemporal, aplicável a todos que enfrentam desafios e buscam propósito em suas vidas. Agora, queremos ouvir de você. Qual parte dessa história mais o impactou? Deixe seus pensamentos nos comentários e compartilhe suas reflexões. E, se gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias inspiradoras como esta. Vamos juntos continuar aprendendo e crescendo.